15º dia, segundo livro. Vamos lá, então. Dinheiro emocional. A frustração do passado influencia o seu futuro financeiro? Você serve ao dinheiro ou ele serve a você? O dinheiro compra alguma necessidade da alma? É possível ter saúde financeira sem ter inteligência emocional? Você sabia que crise não é só falta de algo, mas excesso também? Dedico este livro aos meus irmãos, Daniel e Marcos, Dani e Marquinhos. Passamos por tanta coisa juntos e superamos todas elas. Este livro é um reflexo da nossa infância e adolescência, só que são memoráveis porque vocês estavam na minha vida. Sorrimos e choramos, vivemos com intensidade. Amo vocês. Apresentação. Este livro é resultado de uma considerada investigação científica feita durante os estudos doutorais desenvolvidos na Flórida, Christian University, Orlando, Flórida. Fundada em 1985, a Florida Christian University é uma instituição de alcance global de ensino superior para estudantes que procuram integrar seus estudos profissionais com a fundamentação em a ética cristãs. O objetivo desta instituição é oferecer alta qualidade no programa de ensino superior com vistas a promover o conhecimento acadêmico e contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal de cada aluno. A Florida Christian University tem sido reconhecida com a certificação ouro pela Florida Council of Private College e pelo Council of Private College for America. Agências estas que representam faculdades, universidades e seus receptivos membros perante o governo e a agência educacional estadunidense. Esta obra representa o esforço e a dedicação de um aluno que cursou e foi aprovado conforme os requisitos do programa de Master em Arts e Coach da mesma universidade e que por meio deste deseja tornar públicos seu aprendizado e suas conquistas. A Florida Christian University espera com mais essa iniciativa oferecer a estudantes, profissionais, gestores e técnicos uma ferramenta que contribua para a educação continuada por meio desses conhecimentos agregados. Agora, suas práticas pretende-se contribuir ainda mais para a especialização, a atualização e o aperfeiçoamento deste campo. Professor Anthony Podigliatti, presidente e reitor da Florida Christian University. Prefácio. Mais que falar sobre este livro, eu gostaria de me apresentar a você, o autor, pois conheço com a palma de minha mão. Tiago e eu nos casamos em 15 de julho de 2005, para viver uma vida simples, mas cheia de sonhos. Sonhos estes que demoraram a chegar. Com o passar dos anos, fui percebendo que o Tiago era sem controle, tanto nas emoções como na vida financeira. Ele carregava feridas do passado, era frustrado pelo que não tinha e às vezes se comparava com as outras pessoas. Apesar de nada disso ser explícito, eu estava bem ali, ao lado dele, me dando conta das coisas que ninguém mais percebia. Eu me sentia insegura, mas não tinha conhecimento suficiente na época para ajudá-lo a lutar contra aquilo. Minha reação era orar. Ele tentava manter um padrão de vida, às vezes apenas para agradar pessoas que sequer gostavam dele. As privações pelas quais ele passou na infância devastaram sua inocência sobre esse assunto e ganhar dinheiro era uma questão de sentir-se aceito no caso dele. O Tiago via o valor total de um produto, mas nunca se atinha aos pormenores. Queria comprar algo porque podia financiar, mas não pensava nos custos extras que a aquisição traria. Era nota zero em planejamento e administração. Por ter temperamento dominante, o que dificultava ainda mais todo o processo, meu esposo não escutava ninguém.
Os graus comparativos de infância levaram o Tiago a gastar o que não tinha para sentir-se melhor. Ele, como filho de oficial superior da Marinha e pastor evangélico, que possuía muitos contatos e influência, era exposto a grandes patamares, mas sua vida real era outra. Eu, por exemplo, sempre fui de família simples e com recursos financeiros limitadíssimos. No entanto, eu não tinha graus comparativos. Quando casei, tudo parecia melhor do que antes. Meu marido, contudo, era ansioso e parecia que sempre lhe faltava algo. Tiago sempre foi excelente em tudo, muito trabalhador e nunca teve problema em doar. Mas o vazio que carregava na alma era tão grande que sugava todas as nossas oportunidades financeiras. Ele comprava confiando em entradas que não sabia se existiriam. As dívidas eram inevitáveis, mas enfim, a transformação chegou. Ele não veio com uma experiência espiritual, nem com uma consulta com um guru das finanças. Veio com nossa quebra financeira. Foi arrasador o que passamos. Logo na primeira semana, me dei conta de que algo estava mudando. As orações do Tiago estavam diferentes. Seu orgulho estava destruído, suas motivações estavam purificadas. Eu não o via mais querendo dinheiro, mas desejoso de mudar de vida para sempre. Ele estava como quem não tem nada a perder. Começou a aliviar a sua bagagem emocional. Reconheceu seus erros. Chorou em meu colo. Rasgou o seu coração. Ele estava radical em suas decisões. Não queria viver nunca mais o que estava vivendo com nossa família naquele momento. Foi assim que ele descobriu seu propósito de vida e se viciou em ajudar pessoas. Começou a ler tudo sobre finanças e saúde emocional. Começou a buscar mentoria com os grandes da área. Sempre admirei essa capacidade que ele tem de se refazer, de ampliar-se em meio aos caos. Nessa fase, ele começou a viajar, ainda que com dinheiro emprestado, para juntar-se a pessoas que poderiam levá-lo a outro nível. Ele foi incansável. Correu, correu e se superou. Este livro é reflexo de 9 meses de meditação, estudos e pesquisas sobre a ligação da saúde emocional com a paz financeira. Tiago sempre foi um homem de fé. Essa quebra financeira da empresa que fundamos anos atrás o fez ver que até a fé tem limites se não for inteligente. Foi então que sua atenção e seus estudos se voltaram para a vida emocional. Ele descobriu que essa área controlava tudo. Investiu muito para aprender com profundidade sobre o assunto. Tiago recebeu tanto que começou a transbordar esse conhecimento para o Brasil e outros países. Hoje vivemos exatamente a proposta desta obra em nossa família. Temos saúde emocional para desfrutarmos de paz e prosperidade financeira. Jamais imaginei viver o que hoje estamos vivendo na vida financeira. Prepare-se, pois este livro foi escrito com lágrimas e coração, para que ninguém tenha de passar pelo que passamos. Espero que o próximo nível esteja esperando você no final dessas páginas. Janine Brunet. Introdução. As pessoas imaginam que o dinheiro está relacionado à economia do país, ao índice de emprego, ao talento para os negócios ou oportunidades de vida. Apesar de concordar que indiretamente todos esses fatos influenciam a nossa vida financeira, o ponto crucial deste livro são as emoções. Elas são um fator determinante que significa dinheiro para você e de como você o usa. Sim, caríssimo leitor, o dinheiro está relacionado ao universo emocional. Foi a confusão emocional de Judas que fez trair Jesus, não o valor de 30 moedas de prata. No que gastamos e como gastamos, onde investimos, quanto economizamos, o que desejamos, o que sonhamos e os problemas financeiros que assumimos. Tudo isso está intimamente relacionado às emoções, aos sentimentos do ser humano. Analisando profundamente as estruturas filosóficas e as relações sociais do mundo atual, chegamos à conclusão de que nunca na história fomos tão desequilibrados emocionalmente.
Em tudo isso, há um interesse financeiro. Em geral, a pessoa não se realiza ou se sente recompensada se não o for materialmente. Isso tem afetado em larga escala as finanças de indivíduos, famílias e das cidades inteiras. Países quebraram nos últimos anos. Hoje, temos diante de nós a geração mais endividada da história. Mais do que isso, estudos mostram que 65% dos casamentos que terminaram em divórcio nos últimos 20 anos tiveram como estopim problemas financeiros. Pessoas abandonaram antigos e verdadeiros amigos. Filhos mataram os pais. Pais abandonaram os filhos. O mundo entrou em colapso por causa do pedaço de papel chamado dinheiro. Quando Suzanne von Richthofen, o seu namorado e irmão deste, mataram os pais dela a marteladas, em 2002, a mídia brasileira noticiou que a motivação havia sido puramente financeira. A herança estava em jogo. Analise esse crime minuciosamente e você vai concluir que foi um caso mais emocional que financeiro. Todos chegaram a essa conclusão. Não era apenas o dinheiro que Suzanne queria, mas sim a liberdade para sentir-se bem e realizar-se. Emoções e sentimentos fazem parte do que os cientistas chamam de mente e os teólogos compreendem por alma. Tudo que sofremos na infância, as privações da juventude, os desgastes familiares nos levaram a criar um padrão de que seja o dinheiro. O dinheiro não é dinheiro. Trata-se, porém, de representação daquilo que ameniza, ainda que temporariamente. As nossas mazelas emocionais, por isso muitos brasileiros compram o carro que não podem, mas que querem ter, só para mostrar a todos as suas conquistas, suprindo assim talvez um complexo de inferioridade. Como sempre, o dinheiro vem sendo usado para suprir as nossas necessidades emocionais. Na verdade, ninguém quer dinheiro. Dinheiro é papel. Todos querem a segurança que o dinheiro pode dar. As pessoas querem aquilo que o capital pode comprar, os amigos que ele traz, as viagens que ele proporciona. Seria esse o motivo de tanta desarmonia emocional? As pessoas não sabem quem são, as pessoas não sabem quem são nem o que querem. Por isso, põe toda a sua esperança de felicidade e realização no dinheiro? Tenho sonhado com uma geração saudável financeiramente, pois apesar de existirem outras áreas primordiais para que uma pessoa seja feliz, o dinheiro, no mundo capitalista de hoje, é a fonte de realização, pois representa a concretização de sonhos e projetos. Nas mãos certas, o dinheiro é uma arma poderosa para desenvolvermos indivíduos, famílias e cidades. Nas mãos certas, serve para criarmos um mundo melhor. Ao nos referirmos a dinheiro, não queremos dizer quantidade, bens ou riquezas. Antes, trata-se de tudo que você precisa para cumprir o seu propósito neste mundo. Isso sim o fará sentir-se feliz e realizado. Isso é prosperidade. Se estiver emocionalmente debilitado, o ser humano é capaz de gastar tudo o que tem em apenas um dia de jogo em cassinos. Ele pode gastar o pagamento do mês com uma prostituta. Pode investir todas as economias em um negócio que jamais sairá do papel. Pode estourar o limite do cartão de crédito, um dinheiro de que ele não dispõe no momento, para comprar um produto que só usará uma vez na vida. E, como sempre, serve apenas para tapar o buraco emocional que, como ser humano, pode ter. Se o padrão de dinheiro está relacionado às emoções, primeiro precisamos estar convictos de que somos saudáveis emocionalmente, para depois pensar em ganhar e administrar riquezas.
O dinheiro levou a culpa de tragédias familiares, a queda de nações, a traições corporativas e a destruição da vida de muitas pessoas. O meu desafio nesta obra é levar você a refletir que dinheiro não é nada sem uma mente que o controle. O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. O problema ou solução está em nós. Inteligência bíblica. Acredito firmemente que devemos desenvolver as múltiplas inteligências: a inteligência emocional, a financeira, a política e a Bíblia, que são fundamentais para o equilíbrio da humanidade. A educação bíblica, neste caso, é o nosso GPS para a estrada esburacada que é a vida. Bíblia não é religião, é a fonte de toda sabedoria e inteligência. Literalmente, um manual de instruções para a vida. Conecte-se a ela, independente de sua religião ou crença. Estará preparado para prosperar. Esta obra apega-se fortemente ao texto de 3 João 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem. Sim, como vai bem a sua alma. Trate-se de uma prova milenar de que se você não é próspero na alma, primeiro, emoções, sentimentos, intelecto, vontades, jamais será próspero nas demais áreas. Concentre-se em estar 100% internamente saciado, e em pouco tempo o externo será o reflexo disso. Vamos adiante. O pescador. Havia um simples pescador no Nordeste brasileiro que vivia, como muitos de seus conterrâneos, à beira-mar com a família. Seus filhos iam à escola pela manhã e à tarde o ajudavam com o barco de pesca. Senhor Antônio era conhecido por aquelas bandas por ser um exímio selecionador de peixes e intérprete dos sinais que vinham do mar. Ele pescava em grande quantidade por saber encontrar as grandes regiões e selecionava cada peixe conforme o tipo e qualidade. Certa vez, um mega empresário que vivia uma estafa fora do comum escolheu o Nordeste para descansar por 2 dias. Caminhando pela paradisíaca praia, encontrou o Sr. Antônio. Ficou analisando como ele era bom na quantidade e na qualidade do que pescava. Um menino que vivia pelo cais lhe contou algumas coisas sobre o pescador. E o homem notou que com apenas um barquinho, sem estrutura, conseguia vender até 150 peixes em um só dia. E mais, os melhores peixes já eram pescados, encomendados por alguns restaurantes da cidade, contou o menino. O mega empresário ficou curioso, interessado naquela história. Ele se aproximou do Sr. Antônio e disse: Olá, homem do mar. Estava reparando no seu trabalho. Parabéns. O senhor reparou que pesca 150 peixes por dia? É claro, sorriu o Sr. Antônio. Sabe, eu sou um grande homem de negócios. Já levantei e dirigi muitas multinacionais. Estou aqui, inclusive, para me livrar do estresse e estafa de tanto trabalho. Sabe como é, né? Por isso, estou aqui desfrutando deste paraíso para ver se descanso um pouco. Mas estava observando o senhor. Eu gostaria de lhe dar uma consultoria de graça, disse o empresário. O pescador parou de desenrolar a rede por alguns segundos e levantou a cabeça. Por que o senhor não junta o lucro de 3 meses de venda dos 150 peixes diários e compra o segundo barco? Assim, o senhor poderá treinar mais um pescador e terá 300 peixes diariamente. Em mais 3 meses, haverá recurso suficiente para comprar mais um barco. Em 1 ano, o senhor terá a maior frota de barcos dessa região e pescará mais de 1.000 peixes todos os dias, explicou. O simples pescador perguntou:
E depois disso? Depois disso, o senhor pode abrir uma cooperativa e futuramente até abrir capital na bolsa. Podemos até sonhar em vender a empresa para uma multinacional. Com alguns anos de trabalho, o senhor poderá se tornar multimilionário. O pescador insistiu. E depois? Como assim, homem do mar? Questiona o empresário rico, o rico empresário. Depois disso, o senhor poderá vir morar na praia, comer nos melhores restaurantes, ser feliz com sua família e aproveitar o melhor desta terra. O senhor Antônio sorriu e disse: moço da capital, isto é justamente o que tenho hoje. Um pouco de história. A origem do dinheiro. A história da civilização conta que o homem primitivo procurava se defender do frio e da fome. Daí, busca abrigo em cavernas. Naqueles tempos tão remotos, o homem se alimentava de frutos silvestres e do que conseguia caçar ou pescar. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, a espécie humana passou a sentir necessidade de ter mais conforto, caverna nunca mais, e começou a reparar em seus semelhantes. Como decorrência das necessidades individuais, surgiram as trocas, um sistema de troca direta que durou por vários séculos, dando origem ao surgimento de vocábulos como salário, o pagamento feito através de certa quantidade de tal, pecúnia, do latim pecus, que significa rebanho, gado, ou peculium, relativo ao gado miúdo, ovelha ou cabrito. As primeiras moedas, tais como conhecemos hoje, peças que representavam valores, geralmente metal, surgiram na Líbia, atual Turquia, no século VII a.C. As características que se desejava ressaltar eram transportadas para as peças através da pancada de um objeto pesado, martelo, em cunho primitivo. Esse foi o surgimento da cunhagem a martelo, na qual os signos monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais empregados, tais como o ouro e a prata. Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por metais menos raros ou suas ligas, preservou-se, com o passar dos séculos, a associação dos atributos de beleza e expressão cultural do valor das moedas, que, quase sempre na atualidade, representam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder da sociedade. A necessidade de guardar as moedas em segurança deu surgimento aos bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e dar recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos, então conhecidos como gold mine notes, passaram com o tempo a servir como meio de pagamento por seus portadores, por serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo. Ou seja, com aquele pedaço de papel, a pessoa provava que tinha dinheiro. Desse modo, surgiram as primeiras cédulas de papel moeda ou cédulas de banco, ao mesmo tempo que essa guarda dos valores em espécie dava origem às instituições bancárias. Os primeiros bancos oficialmente reconhecidos surgiram respectivamente na Suécia em 1656, na Inglaterra em 1694, na França em 1700 e no Brasil em 1808. A palavra bank tem origem italiana banco, peça de madeira que os comerciantes de valor oriundos da Itália e estabelecidos em Londres usavam para operar seus negócios no mercado público londrino. Capítulo 1. O meu modelo de dinheiro. O dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas afeta todas as coisas que são importantes. Robert Kiyosaki.
Assim que me dei a entender por gente, o dinheiro começou a fazer parte das minhas dores e felicidades. Não importa se a sua infância foi abastada ou cheia de privações. De alguma forma, o uso do dinheiro forneceu-lhe um modelo e você o internalizou. Sem perceber, os acontecimentos da nossa vida nos impuseram um código de normas, atitudes e reações. Ficamos encarcerados nele. Desde os tempos mais remotos, o dinheiro é motivo de alegrias e tristezas. Ele, por si só, já é algo contraditório. Pode dar esperança e, ao mesmo tempo, pode retirá-la. Na minha infância e adolescência, passei por experiências relacionadas ao dinheiro que refletiram nas minhas ações e reações na fase adulta. Apesar de o meu pai ter tido uma carreira militar bem-sucedida, não tínhamos uma vida abastada. Somos 3 irmãos e a inteligência financeira não era algo conhecido na nossa família. Portanto, não podíamos esperar muita coisa. Os meus pais se esforçavam para colocar os meus irmãos e eu nos melhores colégios. Esforçavam-se para que tivéssemos acesso a cursos extracurriculares, como os de inglês e informática. Em contrapartida, não tínhamos um bom carro, por exemplo. Por esse motivo, embora fôssemos para uma escola de classe média alta, na qual alguns alunos chegavam até de motorista particular, nós chegávamos de chevetinho vermelho. Hoje dou risadas de algo que costumava acontecer na minha adolescência. Eu entrava no carro correndo para nenhum amigo me ver e, já lá dentro do veículo, cobria a cabeça com a camisa para não ser reconhecido na rua do colégio. Isso não tinha a ver com pobreza ou com grandes humilhações. Não passávamos necessidade alguma. Mas o simples fato de não ter o que os outros tinham levava-me a um cárcere emocional que ia tomando conta da minha mente e impondo rígidos limites e complexos. O problema sempre tem o tamanho que nós imaginamos ter. E se tratando de infância e adolescência, tudo se potencializa. Esses acontecimentos sem importância, na verdade, influenciam como vamos administrar o dinheiro no futuro. É criado um modelo mental que revela o que significa dinheiro para nós. É bem provável que todo o nosso orçamento na fase adulta seja gasto com o objetivo de não passarmos mais por situações semelhantes às da infância, da adolescência, ou até mesmo eventualidades que passamos já na fase adulta. Logicamente, há exceções para essa afirmação. Para os que tiveram uma infância abastada, o mesmo acontece de forma invertida. Quando crescem, perdem o sentido de valor que o dinheiro tem. Certamente, há exceções nesses casos também. Quando abri a minha primeira empresa, depois de passar pelas dificuldades a que todo empreendedor está sujeito no início, comecei a ganhar dinheiro e foi aí que tudo começou. É nesse momento que o nosso modelo de dinheiro se revela. Em apenas 3 meses faturando, tentei viver tudo aquilo que fui privado durante a vida. Queria viajar para todos os lugares, trocar o carro nacional por um importado, comer em restaurantes comidas cujos nomes desconhecia, mas que eram caras. Queria mostrar para todos que, enfim, eu tinha vencido. Finalmente era livre e nunca mais seria envergonhado como antes. Triste ilusão. Quando não temos excelência emocional, gastar dinheiro significa apenas tentar reparar a dor do passado. Só que, na verdade, esse pedaço de papel possui grande valor, mas não tem o valor de apagar o que vivemos. Dessa forma, a decepção é inevitável. O rei Salomão, um célebre governante de Israel, 1000 anos antes de Cristo, foi o homem mais rico que já viveu na Terra. Historiadores religiosos e teólogos concordam com essa afirmação. Em um de seus últimos escritos, o livro de Eclesiastes, o pregador, como era conhecido na nação dos judeus,
deixou-nos algumas dicas sobre dinheiro. Eclesiastes 7:12 diz: a sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. A característica da sabedoria, que é o princípio da excelência emocional, é ter vida. Quem só tem dinheiro tem uma espécie de proteção, no entanto, com muitos limites. Com sabedoria e, consequentemente, com inteligência emocional, temos proteção e vida. O que podemos ser melhor que isso? O que pode ser melhor que isso? Imagine a sua família e os seus negócios desfrutando desses dois ingredientes da felicidade. A forma de ganhar dinheiro e administrá-lo, de investir, de poupar, de negociar e de opinar sobre o dinheiro são todas questões relacionadas ao que você viveu na infância e adolescência e com as quais aprendeu a sobreviver. Somos reflexos das situações boas ou ruins que passamos. Muitos reeditam as janelas traumáticas da memória e, consequentemente, apesar de uma infância de profunda privação e vergonha, vencer na família, nos negócios e também socialmente. Outros são sufocados pelos medos, traumas, decepções e dificuldades do passado e vivem com eternos lamentos e desculpas para as situações em que vivem atualmente. Recentemente, vi as fotos de um luxuoso restaurante dentro de uma caverna em Bari, Itália. Fiquei impressionado com o que via. Era algo simplesmente fantástico. Ao mesmo tempo, pensei, para quem tem criatividade, uma caverna se transforma em restaurante de luxo. Mas sempre há pessoas que reclamam o tempo todo de onde estão, em vez de usarem a criatividade e mudarem a realidade a partir do que têm. Mas preste atenção. Mesmo quem teve uma infância abastada cria seus modelos de dinheiro, e estes nem sempre são positivos. Muitos, por exemplo, casam-se e tratam a esposa superficialmente, como se fosse um negócio. Já deu para ver o que vai ser o livro, né?